tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu não apareço aqui no canal, mas hoje, no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre livros. Eu vou trazer uma resenha de um livro que eu li recentemente, eu achei bem interessante. Eu acabei lendo ele no Kindle e o nome do livro é O Paciente. E o escritor é Jasper DeWitt. O psiquiatra Parker H. conta suas experiências como médico residente em um sombrio manicômio em New England. Nesse hospital, Parker assume a tarefa de tratar um misterioso paciente. Trata-se do mais antigo caso do lugar, Joey, um homem considerado de grande risco, internado na instituição desde que tinha apenas 6 anos de idade. Não há diagnóstico preciso para sua enfermidade, mas o quadro parece piorar a cada dia. Entre o medo e o desespero, aparentemente convencidas de que Joey poderia representar uma ameaça ao mundo exterior, as autoridades do hospital o mantêm estritamente isolado, confinado com o mínimo de contato humano possível. Eles que já tentaram curar o paciente ou mesmo se aproximar dele acabaram se entregando à loucura ou ao suicídio. O jovem médico calcula mal os riscos dessa relação, que se mostra muito mais perigosa do que ele antecipava. Parker pensa ter a solução para o caso e, de fato, consegue ir mais longe do que qualquer outro profissional foi antes dele. Mas a que preço? Então a gente lê um pouquinho da sinopse do livro do paciente. Eu li ele no Kindle mesmo. E aqui a gente tem uma história de um psiquiatra, um médico, que ele é recém-formado. E ele quer fazer do Joey, que é esse paciente que está há vários anos internado no manicômio, né, quando ainda existia manicômio, porque teve a luta antimanicomial, então não existe mais manicômio, agora são hospitais psiquiátricos. Quando era manicômio, Parker ele tenta fazer de Joey esse paciente que está internado há muitos anos e sem um diagnóstico preciso, sem uma hipótese diagnóstica precisa. Ele tenta fazer desse paciente o caso da vida dele, sabe? O case de sucesso da vida dele. Então a gente tem um Parker aqui como personagem principal e o livro ele é escrito em forma de carta, de diário. Então ele vai escrevendo ali o que vai acontecendo com o Joey, ele vai escrevendo ali as coisas os diagnósticos, ele vai escrevendo ali a história do paciente, ele vai escrevendo ali no diário dele mesmo as coisas que ele vai vivendo e a gente vai encontrando a história através dessas cartas, através desse diário que é escrito pelo Parker. Logo do início, a gente percebe que tem alguma coisa estranha com esse menino. Então, o que eu pensava que era um livro sobre um paciente que ia ser curado, uma ficção, acaba que sendo um livro quase de suspense e de terror. E esse vídeo contém spoiler, tá? No início, a gente tem alguma coisa muito estranha com esse menino, porque ele não tem um diagnóstico preciso sobre esse homem, ele não tem um diagnóstico preciso, ele não tem um diagnóstico, o médico vai lá e dá um diagnóstico de borderline, outro médico vai lá e dá um diagnóstico de psicopata, outro médico vai lá e dá um diagnóstico de transtorno dissociativo, que ele tem mais de uma personalidade. E o transtorno dissociativo aqui, nesse personagem, mais de uma personalidade, é o diagnóstico que quase todos os médicos que trataram ele combinam que, não, realmente ele tem esse transtorno. O que acontece? Ele se transforma em um determinado monstro. Então ele tem uma personalidade de um homem normal e então ele tem uma personalidade de um monstro, de uma pessoa perversa, de um monstro mesmo. Começam a associar isso a um possível abuso que o Joey sofreu na infância. E então ele era acometido de terrores noturnos. Eles acabam descobrindo, os médicos acabam descobrindo que Joey, na infância dele, ele era acometido de terrores noturnos, ele não conseguia dormir, ele via bichos na parede, ele via bichos debaixo da cama, ele via coisas demoníacas dentro do quarto dele. E aí o médico pergunta pra ele, tá, mas como era a aparência desses bichos? E quando ele descreve, é como se fosse uma aparência fálica de um pênis. Então ele fala,
Ó, então ele sofreu abuso, tá sofrendo abuso do pai e tal. Vamos internar ele, né? Porque não tem como ele ficar dentro de casa, já que ele é agressivo, ele tem essa dupla personalidade. É não, o Joey, ele passa milhares e milhares de anos internados, sendo, na verdade, sustentado, né? Bancado pela família que podia manter ele ali naquele lugar, naquele manicômio. Bom, quando o Parker ele chega na história, ele vai a fundo e ele começa a investigar todas as coisas da vida de Joey. Ele vai no quarto de Joey, ele vai na casa, ele entrevista a mãe, ele entrevista os parentes, ele chega, ele conversa com Joey. E Joey tem se mostrado muito amigo dele, colega, mas um colega que está disposto a contribuir de uma forma persuasiva, como se Parker pudesse tirar ele de lá. E ele persuade tanto o psiquiatra, né, o Parker, que eles acabam até planejando uma fuga que dá errado. Continua ali enfrentando a vida de Joey, procurando saber, tentando entender o que é que esse menino tem. Porque eu imagino que, eu sou da área da saúde, né, eu imagino que, assim, sempre existe uma coisa na área da saúde que são as hipóteses diagnósticas. Então, assim, dá para fechar um diagnóstico aqui? Dá. Então a gente fecha. Não dá para fechar um diagnóstico aqui? Então é uma hipótese diagnóstica. Bota o diagnóstico lá e bota uma interrogação. Ele tinha muitas hipóteses diagnósticas, mas nenhum médico batia o martelo e dizia é isso, é aquilo. Porque ele tinha de tudo, de todas as hipóteses diagnósticas possíveis. E aí acontece com esse livro uma coisa que eu não gosto muito, que é o seguinte, aí vem o spoiler, tá, gente? Tem um tipo de livro, de filme, que ele fala, que ele tem uma capa, que ele diz, é o paciente, que você lê aquele livro achando que é isso, e no fim o plot twist é muito diferente do que você imagina. Tipo assim, uma vez eu assisti um filme, abrindo um parênteses aqui, uma vez eu assisti um filme que era, acho que Caçadores de Bruxas. Não. E no fim a bruxa não era nem uma bruxa, era outra coisa. Então, tipo, sabe, vende diferente o livro, porque pra gente entender melhor a história. Porque aí, no final, tudo se resume aqui a o monstro que ele via realmente existia. Ficou um pouco confuso pra mim, porque era pra ter levado numa boa? Talvez era pra ter levado numa boa. Mas ficou um pouco confuso para mim aqui, porque a gente tem a história de um paciente psiquiátrico que ele é levado o livro todo como um paciente psiquiátrico e no fim, o final, o grande plot twist que chega pra gente então teve um problema aqui na casa, tem uns ossos aqui enterrados dentro da parede dele e realmente o que ele via era um demônio e o demônio agora possuiu ele. Então, tudo que foi tratado aqui sobre doenças mentais, sobre a doença mental dele, sobre tudo que acontecia com ele, não valeu a pena ser tratado. Porque no fim, não era nem um caso de doença mental, era um caso de possessão. Então, tem até uma parte do livro que ele fala assim, mas você já pensou em chamar um padre? Aí ele diz, a gente tentou padre, a gente tentou pastor, a gente já tentou tudo. Não, mas tinha alguma coisa errada, sabe? Vamos lá no quarto, vamos ver o que é que tem lá. E aí, aparentemente, a família dele tinha um envolvimento com a criança morta. Enfim, não vou entrar nesse detalhe, né, dos finais do livro. Mas a grande questão aqui é que você lê o livro todo achando que vamos tentar entender o que é que esse paciente tem de doença psiquiátrica e no fim não é nem uma doença psiquiátrica, é uma possessão demoníaca. É o bicho-papão que está tomando conta dele. Desde o início do livro, a gente começa a perceber que tem alguma coisa estranha com Joey. Não só pelo monstro que habita dentro dele, pelo monstro que ele é, mas pela situação das pessoas que se envolvem com eles. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de personalidade dissociativa, eu acho que até teve uma matéria no Fantástico sobre isso,
Mas a personalidade dissociativa, o indivíduo ele tem várias personalidades dentro dele. Então, ele tem um bebê, ele tem uma criança, ele tem um adolescente, ele tem uma mulher que fuma, ele tem uma que bebe, e aí agora ele é um homem, mas daqui a pouco a personalidade dele é uma mulher que fuma, que fala inglês. Então, isso são várias personalidades dentro do mesmo indivíduo. Existem alguns estudos que apontam sobre um possível monstro que poderia existir dentro dessas personalidades. E até no filme Fragmentado, a gente vê isso, que ele tinha, acho que era 18, 19 personalidades, e uma delas era um monstro, literalmente um monstro, ele se transformava no monstro. O corpo dele acreditava que ele era um monstro, ele subia pelas paredes. Então a gente tem essa informação, alguns estudos apontam que pode existir esse monstro dentro dessa personalidade, de uma das personalidades dissociativas. Então, a primeira hipótese diagnóstica aqui para o Joey é a personalidade dissociativa, porque ele tem um monstro dentro dele. Aí o que acontece? As pessoas que se envolvem com ele, enfermeiras, médicos, maqueiro, as pessoas do apoio, do manicômio, todas elas tentam se matar depois de se envolver com ele, estavam ele. Então a personalidade dele, monstro, era meio que achar os maiores segredos das pessoas, usar contra elas mesmas e no fim elas tentarem se matar. A gente chega no final do livro, não é a personalidade monstro, né? É o demônio mesmo que habita dentro dele. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.